Nós sabemos que Jesus veio a essa terra, se encarnou e viveu 33 anos nesse mundo. Mas Filipenses 2 declara que antes disso, Jesus ele já existia no céu, na forma de Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, e que ele se esvaziou da sua divindade para poder se tornar a semelhança de homens e vir a essa terra e morrer para pagar pelos nossos pecados. O livro do Apocalipse, em Apocalipse 22, no verso 13, declara que Jesus não tem princípio nem fim, que ele é o primeiro e o último de todos. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia declara, e o próprio Cristo, o próprio Jesus declarou várias vezes, que ele era filho de Deus Pai. Mas se ele não tem princípio nem fim, como ele pode ser filho? E a Bíblia chama Jesus de filho. Chama de filho unigênito, chama de filho primogênito. O Salmo 2 chega a afirmar que Deus Pai gerou Jesus. Como nós podemos entender isso se a Bíblia declara também que Jesus, ele sempre existiu? Como ele pode ser filho de Deus Pai? Em Hebreus 7, no verso 3, tem uma referência a Melquisedeque, mas que se refere a Jesus, dizendo assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Olha só, está dizendo que Jesus não tem pai, não tem genealogia antes dele. Ele que não teve princípio de dias e ele não terá fim da existência. Então, por que o próprio Cristo dizia que ele era o Filho? E por que a Bíblia diz que Jesus era filho de Deus Pai? Vamos entender o que significa isso. Evangelho de João 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse verso é muito explícito. Diz que Deus Pai deu o seu Filho unigênito. O Filho unigênito é filho único em português, mas essa passagem foi escrita originalmente em grego, e aqui é onde em português foi traduzido Filho unigênito, aparece a palavra grega monoganês. E o que significa monoganês literalmente? Significa único da espécie, Deus nascido por intermédio de mulher. Olha só o que significa. Em português foi traduzido como filho unigênito, único filho, mas no grego, monoganês significa que é o único Deus que se encarnou através de uma mulher. Ou seja, não está dizendo que ele é filho único, está dizendo que ele é o único Deus que veio a essa terra, nascido ou encarnado através de uma mulher. Colossenses 1, verso 15, aqui ele está falando da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Aqui falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está dizendo que Jesus é a imagem de Deus Pai, do Deus invisível, e ele é o primogênito. Olha só, primogênito é o filho mais velho, ou o filho que tem de maior direito à herança. De novo, em português, usou-se uma palavra para traduzir como se ele fosse filho. Mas aqui no grego apareceu a palavra prototokos. Então, este é a imagem do Deus invisível, o prototokos. E o que significa prototokos? Prototokos significa primeiro em importância, o mais importante de todos, o primeiro em perfeição, primeiro em direito, primeiro em primazia. Olha só, não tem nada a ver com ser filho. Em português foi traduzido como primogênito e as pessoas fazem associação logo com o filho mais velho ou o filho que tem direito à herança. Mas aqui está dizendo que Jesus é o mais importante de todos.
o primeiro em perfeição, o que tem direito sobre tudo, o que tem primazia sobre tudo e qualquer coisa, inclusive sobre a criação. Então, mais uma vez aqui, o significado original não é que Jesus é filho, mas ele é o mais importante, o mais perfeito, o que tem direito sobre tudo. O Salmo 2º, o Salmo 2, número 2, ele vai falar do o reinado do ungido de Deus. Ele vai falar de Jesus Cristo. E olha só a afirmação que ele vai fazer, no verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A Bíblia está dizendo explicitamente que Jesus é filho de Deus Pai e que ele foi gerado. Se Jesus foi gerado, então ele seria uma criatura. Mas vamos ver o que significa o Salmo 2º, onde tem essa afirmação: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse verso ele vai se repetir em Atos 13. Vamos ler o que significa esse salmo. Atos 13, verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Acertar o foco. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2º, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Salmo 2º, onde diz que Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei, significa que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2º, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi gerado, é uma referência à sua ressurreição. E quando a Bíblia chama Jesus de filho unigênito, filho primogênito, é sempre uma referência à sua importância, à sua perfeição, à sua primazia, que ele é o único Deus que veio a essa terra através de uma mulher. Ou seja, Jesus, ele não é filho de Deus Pai. Jesus sempre existiu, ele não tem princípio nem fim. Colossenses 1,17, falando de Jesus aqui, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A Bíblia declara que Jesus é antes de qualquer coisa existir. E tudo veio à existência através dele. Ou seja, Jesus não tem princípio. E a Bíblia declara que ele também não tem fim. Ou seja, Jesus sempre existiu e sempre vai existir, porque ele é Deus. E ele é eterno. Então, quando a Bíblia se refere a Jesus, ou quando ele mesmo se refere como sendo filho, não é uma expressão que diz que ele é nascido de Deus Pai. Que ele é uma expressão que diz que ele nasceu nessa terra através de uma mulher. Que Deus se encarnou à semelhança de homens e veio a essa terra. Mas antes disso ele já existia. E quando a Bíblia usa um termo que diz que ele foi gerado, é uma referência à ressurreição de Jesus no terceiro dia, quando ele ressuscitou de entre os mortos. Amém?